Gente, vou começar uma live agora com meu amigo Léo Fiade. Eu estou só ajeitando aqui minhas aparelhagens, porque eu sou super ainda atolada para isso, gente. Só um segundo. Minha coordena... Alô? Já está online, amiga. Já está ao vivo. Tá, beijo. Peraí, gente. Só um segundo aí. Para eu me conectar aqui com todas as minhas aparelhagens. Deixa eu ver se está aparecendo aqui no meu Face. Ué, não está aparecendo, gente? Galera, não está vendo? Como assim? O que está faltando, meu pai? Léo. Peraí, gente. O que eu estou fazendo aqui? Tá aparecendo no Face? No meu não tá, gente. Como é que pode isso? Eu estou fazendo aqui. Ah, agora foi. Agora foi. Então, eu vou chamar meu amigo Léo. Gente, Léo é advogado. É um cara que escreve super bem sobre o cenário político. Ai, meu Deus, Joyce. Oi, amiga. Sim, calma, eu tô falando dele, já vou aceitar, tá? Estamos tudo online, gente. Beijo. Não, porque eu tô apresentando ele, já vou chamar. Minha equipe maravilhosa estão achando que eu não sei chamar o Léo. Não é isso, eu estou apresentando antes do Léo entrar. Então, assim, Léo é uma pessoa que, um advogado super bacana, super entendido aí de política, escreve super bem, fala super bem. Teve lá no Caminhão do Vem Pra Rua com a gente esses anos todos, lutamos muito juntos. Então, eu tenho a honra, a gente participa de um programa de rádio do Ronaldo Gonlevski, né, na Rádio Metropolitana, Confronto Metropolitano, a gente faz muitos programas juntos. E, enfim, quero muito chamar agora. Tchan, 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 tchan. Opa! Leozinho! Boa noite, Adriana. Feliz, Léo, estou muito feliz. Eu só fazia live pelo Instagram, então eu adorei esse brinquedinho novo, esse StreamYard aqui. E aí, hoje é a primeira live, estou inaugurando esse circuito, fiquei aí um tempo sem fazer lives e voltei hoje com você, Léo. Pô, que honra. Primeiro é agradecer as palavras. Bom, a gente está aí, né, nessa luta aí por um Brasil livre, por um Brasil melhor, por um Brasil que é um país que a gente possa admirar, criar os filhos, né, ter uma visão de futuro para os nossos netos, para os nossos descendentes. A gente está nessa luta desde o começo ali no Vem Pra Rua. E aí depois a política mudou muito, né? Mas a gente sempre continuou se falando e participando dos programas, né? E tentando, enfim, contribuir de alguma maneira para o debate político que hoje também anda um pouco tumultuado, né? Uma boa palavra. Mas estou à disposição. Ô, Léo, você falou um ponto aí que é exatamente assim, eu estou achando que o nosso papel mudou muito, né? Desde 2014, das manifestações para cá. Assim, papel de pessoas como eu e você. Porque esse tumulto, eu acho que está sendo muito criado em torno desse extremismo, né? A gente saiu de um
e foi cair agora do outro lado, e a gente está convivendo no meio desses dois. Quer dizer, algumas pessoas estão ali num extremo, outras pessoas estão em outro, e não sei se poucas, eu ainda não estou conseguindo identificar se a gente é maioria, né? A gente, que eu quero dizer assim, pessoas mais moderadas, né? Mas não no sentido ruim da palavra, que costumam atribuir a uma noção assim meio de isentão, até usam isso como xingamento, né? Isentão, é combista, mas sim, eu sou muito veemente, eu não tenho nada de moderada no sentido de não lutar fortemente, você também. Mas eu digo assim, a gente consegue, eu vejo você como uma das poucas pessoas assim, no meu círculo, que consegue ter uma visão imparcial, quer dizer, mas não é imparcial de não se posicionar, é se posicionar. Tanto quando acha que uma vertente está certa, ou como acha que essa mesma vertente está errada, né? Que eu não gosto de falar de lado, porque esse negócio de lado me irrita muito. Eu acho que a sociedade é muito infantil ainda, nosso espírito de cidadania ainda é muito binário, né? É mal ou bem, é preto ou branco, é esquerda, é direita. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma coisa meio bom senso, né? Não sei, sim. Fala, desculpa, pode falar. Eu queria que você me colocasse aí, sendo que eu vou fazer só um resuminho de dizer o seguinte: nós nos conhecemos lutando contra a esquerda, né? Lutando contra aquela esquerda que se mostrou e se demonstrou e se comprovou extremamente corrupta, populista, demagoga. Vivemos aí muitos anos na ditadura do politicamente correto. Então, a gente lutou muitos anos. Quando finalmente a gente se viu ali na possibilidade de votar num candidato, novamente, depois de muitos anos da esquerda no poder, eu não sei você, mas eu votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, numa expectativa assim, bom, temos uma nova chance, derrubamos finalmente a esquerda, foi uma eleição, foi uma corrida ali apertada, não foi simples, não foi fácil, não foi tranquila, mas eu não esperava as coisas que aconteceram depois, né? Eu não esperava que esse grupo que votou no Bolsonaro fosse se dividir tanto, né? E eu já senti isso, eu nem estou falando de agora, da questão do rompimento com o Moro e as coisas que se sucederam durante a pandemia. Mas mesmo já em 2019, as manifestações já foram manifestações mais quebradas, mais ramificadas, não tinha ali muita união. Enfim, então eu queria começar falando disso. O que você acha desse resuminho que eu fiz aqui agora? Eu acho que é por aí. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente falar do pós-Dilma, né, do pós-PT, né, a gente teve na rua para derrubar o governo Dilma, que era um governo que a gente estava numa espiral descendente, né, em todos os aspectos, no aspecto moral, no aspecto econômico, que não tinha jeito, a gente conseguiu, assumiu o Temer, que com todos os defeitos do PMDB, etc., entregou um país melhor do que ele recebeu. Então acho que o impeachment enfim, nesse particular, ele foi bom, né? Essa queda de juros que a gente hoje vê, a maior parte foi no governo Temer, e o governo Temer não foi além, porque não conseguiu, quer dizer, claro, você vai dizer, o governo Temer estava junto com o Centrão, tinha distribuição de cargos, tinha corrupção, tudo bem, né? Não vou negar isso, enfim, é difícil, é a política que era praticada. Mas em termos de entrega, o Temer entregou e poderia ter entregue muito mais. Quer dizer, a reforma da Previdência foi abatida num determinado momento pelaquela questão do Janot, era uma reforma da Previdência que ia passar, talvez não fosse tão abrangente, mas naquele momento. E ali, talvez houvesse a possibilidade de você construir uma candidatura para as outras eleições, uma candidatura um pouco melhor, né? Assim, um pouco mais apta, que não fosse de esquerda. O problema que eu enxergo é que quando aconteceu a questão do Janot e da fita e da gravação e tudo mais, o governo do Temer desmoronou.
e ficou praticamente impossível. Eu já vi também, acho que foi até o Renan Santos do MBL, acho que ele faz essa avaliação também, ficou impossível praticamente a gente ter um nome que fosse de dentro da política normal para a gente eleger. As pessoas estavam de saco cheio e queriam alguém de fora. Ah, mas o Bolsonaro não é de fora. Não, as pessoas queriam ter alguém que fosse percebida como de fora, né? O Bolsonaro está na política há 30 anos, mas essa coisa do anti-establishment, do cara que vai chegar e vai botar o dedo na cara de todo mundo, agora vai ser tudo certo. Então, na verdade, a gente não houve uma construção de uma candidatura liberal ou de centro-direita, foi impossível, isso não aconteceu. Por exemplo, o Novo, né, que tinha lá, é um partido liberal, tinha o João Amoedo, que tinha as ideias interessantes, né, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas assim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, por exemplo, o Amoedo, faltando 2 semanas para a eleição, 2 ou 1 semana para o primeiro turno, tinham pesquisas que davam o Amoedo como 50% dos eleitores não sabiam nem quem ele era. Então era assim, uma candidatura, poxa, legal para levar as ideias, não sei o que, mas era uma candidatura que realmente você votar no Amoedo, tudo bem, você fez um ponto e tal, mas que ali no confronto com a esquerda não ia levar. E o Alckmin, que pareceu no começo ter dado um golpe de mestre, aglutinando os partidos e ganhando muito tempo de televisão e tal, fez uma campanha que foi risível. Eu estou fazendo uma análise, eu não estou endossando nada, nem desendossando, eu só estou querendo dar um cenário. Eu estou dando... Eu estou fazendo só um mapa do que mais ou menos aconteceu. Então, o Alckmin, que poderia vir a ser o adversário da esquerda, né, o PSDB é uma centro-esquerda e tal, mas, assim, a agenda que a gente sabe, né, que no Brasil o liberalismo nunca foi uma coisa muito, muito raiz, muito que as pessoas, a cabeça das pessoas não é liberal. O liberalismo no país sempre foi um liberalismo um pouco de conveniência, né? Ou seja, deu problema, deu tudo errado, vamos lá chamar alguns. Então, assim, o Fernando Henrique, que não é um liberal, foi o cara que acabou na época tendo que fazer, não porque ele tinha convicção, mas tendo que fazer algumas reformas liberais. Então, eu acho que com qualquer que fosse, que não, talvez até alguém de esquerda fizesse uma reforma da Previdência, né? Mas essa agenda um pouco mais liberal que começou no governo Temer, eu acho que ela teria continuidade com qualquer um, né? Até da centro-esquerda, né? O Alckmin e tal. Mas, no meu modo de entender, o Alckmin conduziu muito mal a campanha dele, porque ele não soube enxergar esse cenário do que estava acontecendo nas redes sociais, do anti-Temer. Era uma campanha que basicamente é o seguinte: a gente não quer mais o PT. Então, ele, em vez de bater no PT, ele resolveu bater no Bolsonaro de primeira. Ele resolveu bater no Bolsonaro. E assim, o que é pior, porque uma coisa é você bater no Bolsonaro, acho que o Bolsonaro tem muita coisa para você bater nele, mas você tem que bater nele na clave da direita. Falar assim: olha, esse cara não é conservador, esse cara não é liberal, esse cara está há 30 anos lá, esse cara empregava família, esse cara votou, esse cara tem um passado e um presente de. As votações dele, né? Foram sempre até muito mais. Esse cara tem um passado e um presente de exaltação à ditadura, a militares e tal, e eu sou muito mais direita do que esse cara, no sentido liberal, eu sou uma direita moderna, eu vou fazer as reformas. Né? O Alckmin não precisa falar que era de direita, porque isso aí ele não vai falar mesmo, mas ele podia falar: eu que sou o cara que vou fazer as reformas, que vou me entregar um país melhor, e não você bater no Bolsonaro na clave da esquerda: olha, ele é rude, ele é misógino, ele é homofóbico, porque aí as pessoas automaticamente descartaram o Alckmin. Então a gente ficou nesse mato sem cachorro, a gente ficou, no final das contas, polarizou mesmo. Tivemos esse segundo turno, Haddad versus Bolsonaro, e que as pessoas que não iam endossar, né, de novo a esquerda, cara, que seria, eu até na época, eu não esperava muita coisa do Bolsonaro, realmente, mas você votar, imagina você, depois de tudo que aconteceu, você vota no cara cuja campanha era programada de dentro do presídio, assim, uma coisa que... Como é que você vai explicar isso para alguém, né? Não tinha. Então, o Bolsonaro, mal ou bem, não tinha a menor coisa. Então, o Bolsonaro, mal ou bem, tinha o negócio do Paulo Guedes, tinha o negócio do anticorrupção, né? Do discurso, pelo menos, anticorrupção, que depois foi todo pelo ralo, né? Então, ficou aqui. Eu realmente não esperava muita coisa, mas, assim, está sendo, eu lamento dizer que está sendo muito pior do que eu esperava, e desde o começo, o Bolsonaro, no meu modo de entender, vem se revelando um sujeito absolutamente inepto, não que eu não achasse que não fosse antes, não, eu já achava que era, mas eu achava que ele poderia, pelo menos, ao contrário da Dilma, né? As equipes maravilhosas, que tem muita gente boa a trabalhar. Deixar as equipes
trabalharem, porque a Dilma tinha aquele negócio, que a Dilma, ela era, além de tudo, além de não muito inteligente, digamos assim, ela achava que ela entendia alguma coisa de economia e tal, e ela se metia. O Bolsonaro, pelo menos, achava, não, desse é o posto Ipiranga, deixa fluir, né, só que não, na verdade, ele acabou cortando, ele e a trupe dele, né, a digital, etc., eles acabaram criando um confronto com o Congresso, onde não precisava criar. Com 3 meses de governo, ele vem com aquele texto de WhatsApp que ele replica, meio que dizendo que o país é ingovernável. Como é que um presidente recém-eleito, com todo o capital político, vira e fala que o país é ingovernável, né? É praticamente um gênio, né? Eu vou renunciar para o povo me levar depois para isso, e essa retórica, na verdade, continua até hoje. Ela refluiu um pouquinho na reforma da Previdência, voltou e tal, mas essa retórica da briga contra todo mundo, e que onde é que isso vai levar? A gente aí veio essa pandemia horrorosa, e a gente fica um pouco no mato sem cachorro, porque o que a gente vê são as reformas econômicas que a gente esperava que elas avançassem para botar o país para frente, e não, passou a reforma da Previdência muito também por causa do esforço até da Câmara. O pessoal fala mal do Rodrigo Maia, e eu não tenho nenhum apreço especial pelo Rodrigo Maia, mas que ele trabalhou ali na Câmara para passar a reforma da Previdência, sem ele muito difícil de ter passado naqueles termos. E, enfim, a gente está nesse mato sem cachorro agora com essa. E aí, é claro, e você começa a ter uma reação das outras instituições, e reações também totalmente desproporcionais. Você vê o que o Supremo está fazendo agora com esse inquérito das fake news, que é um inquérito absolutamente inconstitucional, a maior aberração jurídica que eu já vi em toda a minha vida. Eu estou falando isso há um ano. Pode me interromper que eu peguei uma linha aqui. Eu sei, não, é que você vê que eu também fiquei meia hora falando. Teve uma live que eu estou tão empolgada com esses assuntos, Léo, você me conhece, né? Fico estudando e fico lendo sobre isso o dia inteiro e tal, que eu também engreno uma quinta, vou, e a minha mãe outro dia falou, quando acabou uma live que eu fiz, ela falou, minha filha, pelo amor de Deus, eu estava vendo a hora lá que o médico era o doutor Carlos aqui, do Novo, meu amigo, meu querido, e minha filha, você falou meia hora e não deixou o cara falar. Mas então, mais para fazer esse cenário, e hoje a gente está só para terminar, nesse esquema, assim, olhando o cenário geral, é um cenário muito estranho, né? Porque é um cenário que parece um cabo de guerra invertido. Quer dizer, o Bolsonaro e a turma dele puxam para serem chutados do poder, eles se esforçam para serem chutados do poder, enquanto pega esses antifas, esquerda, pega essa militância jornalística, você pega o Supremo com essas aberrações, também puxam para o lado do Bolsonaro, que é o inverso. Um quer derrubar um outro, mas um acaba ajudando o outro, e nessa confusão, a gente aqui que está olhando a situação toda, a gente fala, como é que a gente vai sair dessa? Essa que é a grande questão, é difícil. Essa que é a grande questão, e tem um monte de ponto que eu botei aqui uma colinha para não me esquecer de falar com você, mais o iPad aqui com os e-mails, com os posts seus sensacionais que eu quero comentar. Fato é, Léo, que o que acontece é o seguinte, a gente se vê numa situação muito de abandono, né? Porque a gente tem várias críticas, como você falou aí, ao presidente. Sim. E eu quero até falar aqui para muitos dos meus eleitores de 2018, para muitos dos meus seguidores, o seguinte, gente, ele não era o meu candidato de coração, que eu adorava, que eu admirava, muito pelo contrário, mas eu votei feliz e fiquei feliz, tenho vídeos comemorando, acompanho de perto, fui a Brasília umas 4 vezes no ano passado, Léo, e assim, eu via que tinha muita gente boa trabalhando nos ministérios e nas secretarias, gente de um nível, de uma competência. Então, eu estava otimista por esse lado, né, das equipes, porque com ele eu já estava muito chateada, Léo, e a gente conversou isso muitas vezes no programa lá do Ronaldo na rádio. Sim. Que, com relação aos retrocessos do combate à corrupção, né? Eu já estava vindo, a gente passou aí a reforma da Previdência ótima, a gente fez
a lei da liberdade econômica, ótimo. O marco do saneamento, ótimo. O Tarcísio de Freitas fazendo milhares de coisas aí, muito importantes. Mas, assim, com relação ao combate à corrupção, que é uma coisa muito cara para mim, que começou toda a nossa luta por causa disso, junto com as primeiras operações da Lava Jato, do Mensalão, eu já estava insatisfeita, eu já não estava feliz, muito pelo contrário. E aí era sempre assim, apanhava dos bolsonaristas quando criticava, e também se eu elogiava, vinha todo mundo anti-Bolsonaro que também não conseguia enxergar um avanço, uma coisa de bom. Gente, não dá para a gente, dentro da nossa vontade, não dá para o pessoal que não é de esquerda, digamos assim, ficar nessa divisão. O eleitor inteligente, o eleitor crítico, né? A gente elege uma pessoa, principalmente quem votou, né? Não deu ali um cheque em branco. Você tem que acompanhar, você tem que ser crítico. E eu não tenho dúvidas de que se não existissem adoradores, a gente estaria mais... A gente progrediria mais, porque as besteiras, os acordos, os retrocessos, eles pensariam 2 vezes antes de fazer. Você não concorda, Léo? Não, absolutamente. Esse era o ponto que eu queria chegar. Do Centrão, que a gente vai falar daqui a pouco, não vamos entrar nesse mérito agora, não. Mas você começa a ver as aproximações. E se as pessoas que estão passando pano, né? Estão amenizando, fingindo que não estão vendo, dando desculpa, tivessem ali também cobrando, talvez a coisa não iria avançar. Você não acha? Eu acho. O pessoal até do MBL, o Renan, né, que eu acho que ele faz umas análises políticas interessantes, e ele estava falando assim, na verdade, e assim, muita gente não entendeu a eleição do Bolsonaro, especialmente o pessoal que odeia ele, o pessoal da esquerda, o Fernando Henrique mesmo falou, ficou meses sem entender como é que esse cara ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição porque ele incorporou simbolicamente uma série de anseios das pessoas, foram incorporadas simbolicamente, não quer dizer que ele seja nada disso, mas simbolicamente, o que era? Era esse movimento de uma direita moderna, liberal, né, simbolizada pelo Paulo Guedes, era coisa anticorrupção, depois da Lava Jato, me chama de corrupto, né? Era coisa anticorrupção, e era coisa também um pouquinho mais conservadora, a questão lá do Olavo. Então, mais ou menos, ele capitaneou esses anseios desses 3, né? O pessoal da ordem, né? Acabar essa bagunça da ordem, desse monte de homicídio. Então, ele capitaneou isso aí. Mas, na verdade, uma das coisas até que na época da eleição, apesar de eu achar já o Bolsonaro, a figura dele, um cara que não, assim, com pouca capacidade de tocar as coisas, eu achava o seguinte, que esses grupos, toda vez que ele errasse, poderiam conduzi-lo à direção certa pela gritaria. Mas isso não aconteceu por quê? Porque quem prevaleceu na internet, e aí, né, sabe-se lá às custas de quê, se tem robô, se não tem, mas enfim, o fato é que quem prevaleceu na internet, na briga, é o pessoal que apoia tudo de qualquer maneira. E esse pessoal que apoia tudo faz um mal danado para o governo do Bolsonaro. Eu me lembro, Adriana, isso logo no começo, você está me ouvindo? Deu uma congelada. Tá me ouvindo? Estou tentando botar você maior aqui Não, tá foto. Bom. Então, eu lembro muito bem do comecinho do governo, quando a reforma da Previdência começava a andar e tal, e a turma assim, esse pessoal digital, a turma do Bolsonaro mesmo, não sei o quê, eles não estavam apoiando a reforma da Previdência, eles passavam a maior parte do tempo atacando ou o vice-presidente Mourão, e a outra parte atacando Santos Cruz. Na verdade, quem estava defendendo a reforma da Previdência muito mais do que todo mundo do Bolsonaro, inclusive os deputados do PSL, era a turma do Novo, era a turma do PSL. O Paulo Guedes uma vez falou, quando ele estava lá na Câmara, numa daquelas sessões, ele falou para os parlamentares do PSL, gente, o que é? Vocês trocaram com o Novo de lugar? Porque assim, não tinha ninguém defendendo o cara ali, estava todo mundo uma loucura.
Esses apoiadores, né, de Bolsonaro a qualquer preço, eles estavam ali atacando aliados, atacando o Bebiano, foi primeiro o Bebiano, depois foi o sei quê, depois foi o Santos Cruz. Então ali, e isso ali tem um negócio do Olavo, e tem uma dinâmica que não dá muito para entender, a não ser que você imagine que isso aí muita gente fala, eu acredito que seja verdade, que o Bolsonaro tem um traço de personalidade, que é a paranoia, que realmente ele acha que as pessoas vão envenená-lo, vão matá-lo, e que isso piorou muito com a facada, claro, né? E que ele está ali, e como ele não é um cara, digamos assim, muito inteligente, assim, muito apto, ele não tem segurança de nada. Ele acha que qualquer um pode estar puxando o tapete dele. Então, vira essa coisa deles criarem os próprios inimigos e vai... Agora, o chato é a trupe bolsonarista apoiar isso, porque se esse pessoal todo, imagina esse pessoal todo trabalhando para o bem, para aprovar a reforma da Previdência, para aprovar a reforma tributária, né, para passar a lei anticrime, né? O Bolsonaro abandonou a lei anticrime na mão do Moro, né? Então, eu acho que realmente esse modus operandi faz muito mal para o governo, muito mal. Mas eu acho que é o que está colocado aí. Eu não sei como é que vai. Eu não vejo muita chance disso melhorar, porque a gente não tem nenhum indício disso, né? A gente só vê as coisas piorarem, degringolarem. Aí uma semana é melhor, fica mais quieto, aí explode um outro negócio. E aí é ruim, né? É muito ruim para o país. Ô, Léo, mas eu queria agora sim falar um pouquinho dessa confusão aí do STF e as consequências que estão aí se desdobrando de tudo isso. Você acha que a corrupção da era PT, né, onde se escolhiam os campeões nacionais que irrigavam os cofres do partido, num projeto de perpetuação do poder, também não era uma ameaça à democracia? Não, sem dúvida. O PT tem o mensalão, comprou o Congresso, né? O que você quer mais ameaça à democracia que você ter o Congresso na mão, né? Então, o que tem hoje é diferente. A ameaça à democracia eu acho que é um pouco diferente. Não é que haja uma ameaça direta. Dessas duas diferentes ameaças que eu quero falar hoje, porque, por um lado, a gente está vivendo tempos difíceis, onde tem ali, por parte do governo, um discurso mais radical, né? Que depois eu quero falar disso também com relação ao que se torna as manifestações se tornam também um pouco mais agressivas por conta de um discurso mais agressivo do seu líder, mas dessas duas diferentes que eu vejo, sim, ataques à democracia, né? Não, você está coberta de... Não, você está coberta de razão. Na gestão PT, era uma coisa mais sutil porque era por dentro, e talvez até mais perigosa, porque era questão do mensalão, de comprar congressista, de você aparelhar. Hoje tem um paradoxo, né? É o que você falou, o discurso é um discurso difícil, tem aqueles apoiadores que fazem aquelas coisas do AI-5, o presidente vai e volta, o Heleno fala uma coisa. Mas se você pegar o Bolsonaro sob o ponto de vista institucional, é uma presidência muito fraca, é uma presidência fraquíssima, é a presidência que ela apanha do STF, apanha do TCU, apanha do Congresso o tempo inteiro. Eles perdem quase todas, Adriana. Eles perdem todas. É decreto legislativo suspendendo decreto, é o TCU suspendendo verba de publicidade para fazer a campanha da Previdência, é o judiciário se metendo. Então, institucionalmente, o governo ele é um governo tíbio, mas o contraste disso é o discurso, que é um discurso mais agressivo, ainda mais nas redes sociais. Então é uma coisa um pouco diferente. Agora, o que me preocupa realmente é que quando o Supremo começa a esticar a corda enfim, e começa a dar... Porque tem esse discurso do Bolsonaro, que é um discurso que pega muito, tá? Que é o discurso anti-establishment, que ele é o cara sozinho, não pega para mim, não pega para você, mas pega para muita gente, que ele foi lá enfrentar o establishment e todo mundo é bandido, corrupto, e ele é o cara que tomou a facada, e aí todo mundo quer tirar o Bolsonaro por alguma razão,
E aí, quando os outros poderes perdem a mão e começam a cometer ilegalidades para, enfim, irem contra o Bolsonaro, ou para supostamente travarem a escalada autoritária do Bolsonaro, eles acabam dando munição para essa turma. E aí, realmente, as coisas, eu começo a ficar preocupado. Porque, assim, por mais que as Forças Armadas fiquem toda hora, né, de vez em quando falam, não tem nada disso, a gente aqui é uma força de governo, é uma força de Estado, não é uma força de governo e tal, mas você tem umas coisas estranhas, você tem uma coisa lá do Heleno, que divulgou aquela nota e foi endossada pelo ministro da Defesa, você tem cada vez mais uma quantidade maior de militares no governo, eu não tenho nada contra militar, pelo contrário, eu acho que como tem advogado, tem médico, não sei o quê, tem militar, mas agora está crescendo muito o número de militares do governo, então você começa a ter ali também muita gente que ampliou seus vencimentos mensais por estar ali. Então, quando começa a ter muita gente assim, que começa a ser, uma questão de ser humano, é proveitoso estar ali. Então, de repente, aparece uma chance, alguém te dá, então eu fico com medo, eu começo a ficar com medo, como eu nunca tive, porque eu sempre achei isso, que diferentemente do PT, que tinha bases muito mais sólidas na imprensa, no Congresso e tal, e que ele navegava com maior facilidade, né? Claro, até degringolar o negócio do impeachment. O Bolsonaro, ele não tinha isso. Então, eu sempre achei que essas instituições seriam um freio ao Bolsonaro, como vem sendo. O problema é quando vira mais que um freio, vira uma escalada também para tentar derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. Né? Eu não acho que o Bolsonaro não possa ser derrubado dentro das regras do jogo, por impeachment, se acharem um crime de responsabilidade, se articularem, acharem deputados e ele perder a governabilidade. Eu acho que isso aí pode vir a fazer parte do jogo. O que eu acho complicado é você querer forçar uma barra para acelerar isso, com base em inquérito inconstitucional. E, aliás, voltando a falar aqui nessa tibieza, digamos assim, institucional do Bolsonaro, esse inquérito das fake news é um inquérito que vem desde o começo do ano passado, que todo mundo falou que ele era inconstitucional. Aí Léo, calma que a gente vai entrar no inquérito das fake news, mas eu quero responder aqui algumas coisas que estão aqui, acho que interpretando muito errado o que a gente está falando. Olha só. Poxa, Adri, defendendo o Congresso e o STF, aonde que a gente defendeu aqui? Pelo contrário. Pelo contrário, Ronaldo. Deixa eu colocar aqui. Eu estou fazendo uma análise que eu digo o seguinte, que o Bolsonaro institucionalmente é um governo fraco. É um fato, eu não estou fazendo juízo de valor, porque ele não tem governabilidade, o STF faz gato e sapato, tem feito, e eu estou falando ao contrário, que é um perigo quando o STF vai além das tamancas, como está indo agora, nesse inquérito das fake news, por causa de um medo do Bolsonaro fazer alguma coisa, ou porque acha o Bolsonaro uma figura detestável. É um fato, eu não tô, e condeno esse inquérito. Agora, essa é coisa, a gente ia falar, eu sei que você quer entrar depois, mas só para dar uma palhinha. Esse inquérito das fake news existe desde o ano passado. E o Bolsonaro... Eu vou lembrar, esse inquérito começou com o Toffoli, porque a coisa do impeachment dele estava crescendo muito. Tinha aquela coisa do irmão, da mulher, do amigo. A onda estava crescendo muito. Ele colocou o Alexandre de Moraes para relatar, e muitas pessoas, inclusive o Vem Pra Rua, os líderes, enfim, não estão no inquérito. E o inquérito, a meu ver, ele é ilegal, inconstitucional, porque o STF, primeiro, ele não está ali, ele só poderia abrir esse inquérito se alguma coisa acontecesse ali nas dependências do STF, não é isso, Léo? Ele não pode abrir o inquérito, ele ser o investigador, ser o advogado de defesa dele e depois ser um julgador. E a vítima, né? Ele ainda é a vítima, né? Os ministros são vítimas. Ele é o julgador, ele é o investigador. Quer dizer, não tem a menor condição. Então, assim, ninguém está aqui defendendo. Nós já fizemos inúmeras manifestações contra alguns membros do STF, não contra a instituição. Nós fizemos a lava-toga em manifestação, até fazendo um teatro mesmo, as togas lavadas, espuma, sabão. Fomos até Brasília protestar lá na porta do STF. Quer dizer, ninguém aqui está defendendo o STF. Quando a gente fala STF, é a maioria ali dentro, né? Também não é a instituição. São alguns ali
que foram aparelhados por outros políticos, estão ali a serviço de um projeto de poder ou dos seus próprios projetos, enfim. Mas eu só quero responder um pouquinho, Léo, porque eu não quero... um está falando aqui, muito fácil bater só no presidente. A gente não está batendo só no presidente. A gente tem críticas. Um aqui está falando que a gente defendeu o Rodrigo Maia. Pessoal, a primeira manifestação que teve na porta do Rodrigo Maia foi a gente que organizou do Vem Pra Rua. Eu estava lá, foi na época das 10 medidas, para pressionar pelas 10 medidas. Depois, quando ele rasgou as 10 medidas, e a última que a gente organizou também foi ali pelo negócio da prisão em segunda instância. A gente bate no Rodrigo Maia muito quando ele erra, que assim, são inúmeras as vezes. Eu estou só respondendo um pouquinho, Léo, porque eu acho que é tão bacana as pessoas participarem, né? E aí eu não gosto aqui de ficar sem resposta, tá? Não, eu acho que o Congresso, Adriana, só para dizer, o Congresso, ele é o que é. Ninguém vai achar, houve até uma renovação, até substantiva no Congresso esse ano. Renovação não necessariamente significa que melhora, né? Eu, no meu modo de entender, melhorou um pouco, né? Hoje eu tenho alguns deputados lá que eu me sinto representado, nunca me senti representado no Congresso. Hoje eu tenho lá uma meia dúzia, aquele negócio, uma meia dúzia de 3 ou 4, né? Não, até mais do que isso, estou brincando, mas que eu me sinto representado por alguns. Mas ainda são poucos dentro do universo de 513. Então, assim, o complicado não assim. Não adianta eu ficar falando mal do Rodrigo Maia, porque ele é o presidente da Câmara que foi eleito lá, e ele é o que é. O presidente da República, qualquer um que seja, vai ter que lidar com o presidente da Câmara, vai ter que lidar com a STF, vai ter que lidar com o TCU. E o que tem, eu não estou falando que isso são seus comentaristas, não, tá, Adriana? O que tem, e que é ruim também, essa coisa messiânica do Bolsonaro, sem trocadilho com o sobrenome dele, e assim, olha, a esquerda era hegemônica e tal, e a gente finalmente conseguiu eleger um presidente de direita. Então, agora é o fim da história, porque a partir de agora a gente vai virar... ninguém pode impedir dele fazer tudo exatamente o que a gente queria que ele fizesse. E não é assim, é o presidente, vai cumprir os 4 anos, né, se conseguir, e depois vai ser reeleito ou não vai ser reeleito, e depois vai eleger outro, ou vai ser de direita, ou vai ser de esquerda. Então, isso aí que as pessoas, às vezes, não estou falando dos seus comentaristas, não, mas é uma coisa importante. E o presidente, ele tem que lidar com a Câmara, o Rodrigo Maia, e vou dizer, assim, esse grupo que veio do Temer, que foi o grupo lá da Ponte para o Futuro, e que conseguiu botar no caminho as reformas liberalizantes, essa Câmara dos Deputados não era avessa à agenda liberal, não. Então, eu acho que essa Câmara foi mal aproveitada. Então, e eu acho que é contraproducente você botar os teus seguidores e fomentar isso, de atacar o Rodrigo Maia, xingar o Rodrigo Maia. Eu acho que não é por aí. Você tem que fazer os seus seguidores cobrarem do Rodrigo Maia alguma coisa. Olha, né? E você não pode ter uma conversa com o Rodrigo Maia. Várias MPs engavetou. Não, eu não estou dizendo que engavetou. Maia, não. Cobrar dele coisas que estão paradas ali, que ele podia dar uma atenção, podia pautar, né? E também, por exemplo, ele fez uma reunião de líderes aí no começo da pandemia, me esqueci qual foi o projeto de lei, o que ia ser. Ele não chamou o líder do Novo, o Paulo Ganimi, sabe? Então, assim, ele atropela também muito a Constituição. Quero ser justa aqui para dizer que, se vocês olharem aqui os posts, tanto meus, eu não estou falando pelo VPR, mas estou sendo justa, né, com o movimento que eu coordenei muito tempo, assim, não tem ali nem bandido de estimação e nem de não é hater, né, que também fala... Então, assim, não adianta falar que a gente acha ele um santo, porque não é verdade. Não acha santo, mas ele é um dado, assim, ele é um dado do problema. A gente tem uma questão na mão, ele é um dado do problema. Como é que você vai lidar? É um presidente da Câmara, como é que você vai lidar? Então tem que ver o que tem de bom no Rodrigo Maia. Tem de bom, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, mas no começo tinha. Ele era um cara que não era avesso às pautas liberalizantes.
Bom, isso é. Talvez ele fosse avesso a outras pautas, a pauta de armamento, algumas outras pautas do Bolsonaro, ele fosse avesso. Ele deu o projeto anticrime para o relator, foi o Freixo, alguma coisa assim, ele botou o Freixo na comissão. A gente sabe disso, eu não estou dizendo não. Mas não, ele é um dado do problema. Então, como é que a gente... É assim, ser presidente você tem que administrar, não adianta você mandar todo mundo lá, o Rodrigo Maia... E você ter uma conversa com ele amigável, que é o que o Rodrigo Maia fala, que o Bolsonaro, no trato pessoal, é um cara amigável, engraçado, etc. E depois você vê perfis que são ligados ao Bolsonaro metralharem o cara. Como é que você vai conseguir fazer Você tem que ter Você tem que fazer acordo. E não é acordo no mau sentido, são acordos normais em qualquer democracia. Léo, a gente estava falando ali e estava apanhando de várias pessoas. Não tem problema. Que a gente estava defendendo contra o outro. E aí eu volto naquela questão de como é que o Bolsonaro foi, nessa relação institucional, ele foi fraco e é mal assessorado juridicamente desde o começo. Uma parte, eu não sei se é a sua fraqueza, aquele acordo que ele fez com o Toffoli desde o começo, por exemplo, você vê que hoje o ministro da Defesa era o assessor especial do Toffoli, né? Fernando alguma coisa, indicado pelo Toffoli, e o André Mendonça, que era o que foi colocado na AGU, e agora é o atual ministro da Justiça, foi colocado pelo Toffoli. Então, essa aproximação do Bolsonaro com o Toffoli, eu acho que aí, por que foi, se tem a ver com o negócio do Flávio, eu nem vou entrar, eu não quero nem entrar em Flávio, rachadinha, essas coisas, mas eu só estou querendo dizer o seguinte, isso prejudicou muito, porque, por exemplo, esse inquérito que hoje está caindo em cima da cabeça do Bolsonaro, o Poder Executivo, né, do Bolsonaro, através da AGU, pelo André Mendonça, se manifestou formalmente dizendo que o inquérito era perfeitamente legal. E assim fez o Aras também, que foi o PGR indicado pelo Bolsonaro. Não pode esquecer que quem botou o Rodrigo, quer dizer, quem botou não, mas quem apoiou também o Rodrigo Maia para ser presidente da Câmara também foi o Bolsonaro. Então essas coisas a gente não pode esquecer. E a coisa da pauta anticorrupção é a mesma coisa. O presidente, às vezes, fica... É o quê? É medo de ver... Só voltando nesse ponto que você falou. Essas coisas a gente não pode esquecer, pessoal, até para a gente construir um raciocínio, para a gente refletir, para a gente cobrar, para a gente falar, presidente, a gente está vendo. Não faça isso. Eu acho que é por aí. Não tem como você... Ninguém aqui está querendo um papel... de torcer pelo quanto pior, melhor, de querer acabar com o governo. Pelo contrário, a gente está querendo construir. Então, essas críticas não são pessoais. Aliás, é um tema que eu botei aqui na minha colinha para falar com você. Se não está na hora da gente se livrar desse culto à personalidade, sabe? Urgentemente, essa coisa de Não, é que a minha mulher estava ouvindo no Facebook aqui, ela falou que não está ouvindo. Não sei se o pessoal está ouvindo aí. Não está nem aparecendo. Será que, pessoal? Você está aí, Adriana? Consegue ver com eles? Ué, gente, vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo agora, galera? Eu acho que sim, porque o pessoal está comentando aqui. Então tá. 9h53. Beleza, desculpa. Só que eu achei que... a Mariana falou, tá ok. Ai, pelo amor de Deus. Diga, então, assim, é só para os seguidores aqui, para as pessoas que estão participando, que a gente não está querendo aqui começar uma onda Não. Né? Eu acho pelo contrário. A gente está fazendo um balanço na nossa visão de quem está há muito tempo acompanhando tudo isso. Quer dizer... Quando o Léo falou aqui, muita gente da outra, antes da gente cortar a live, falou que a gente estava elogiando o Temer. A gente sabia, o Temer é PMDB, é macaco velho, está envolvido, roubou o Rio de Janeiro 40 anos, né? Não. A gente apenas estava comentando que dentro do governo dele, alguns progressos foram feitos, né? No sentido da reforma da Previdência, até a aproximação com a OCDE começou no governo dele. Né? Não, é basicamente o seguinte... de Relações Exteriores reconheceu isso numa palestra que eu fui. Que é um cara basicamente, sensacional. Não, basicamente, eu estou falando de coisa global, eu não estou falando que o Temer não é corrupto, estou falando o seguinte, que ele pegou um país de um jeito e o país que foi entregue era um país melhor do que o que tinha sido. É isso.
É isso. É corrupto. Eu não estou entrando nesse mérito. Bom, enfim, né? O que vocês acham? É complicado, mas eu estou falando nesses termos. Eu estou falando que já tinha uma linha assim, de reformas liberais que estavam em curso e que deveriam continuar com o Paulo Guedes. É isso. Eu acho assim. Eu acho, inclusive, o enfrentamento do Bolsonaro institucional é muito ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa do inquérito, eu acabei de dar o exemplo. Outra, volta e meia ele não vetou o juiz de garantias, não vetou uma série de outros assuntos que até foi orientado na época pelo Moro. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Outros assuntos que ele foi orientado para vetar e não vetou. Então, a própria transferência do COAF. Então, assim, com medo de quê? Veta. Se o Congresso derrubar o veto, faz parte do jogo. É assim que é a democracia. Mas você fala, olha, eu vetei. O juiz de garantias, inclusive, tinha muita chance de não cair o veto no Congresso, principalmente pelo Senado. A chance de não cair era enorme. Não, o Senado estava todo com a gente. Assim, a chance de não cair era enorme. E mesmo agora, essas últimas questões, por exemplo, essa ação que o Estadão entrou para ele mostrar o exame, né? Vamos lá, o Bolsonaro fala, não vou mostrar porque eu acho que isso é minha intimidade. Não vou entrar no mérito jurídico aqui, né? É minha intimidade. Se ele acha que ele não tem que mostrar porque é a intimidade dele, ele tem que ir até o fim. O que aconteceu? Quando a questão foi distribuída lá para o Lewandowski, antes do Lewandowski decidir, ele foi lá e apresentou o exame. Então você não está brigando realmente pelaquilo, né? Você está fazendo uma marola ali e não está levando às últimas consequências aquilo que você realmente acha. E aí eu acho que falta alguém no governo Bolsonaro que saiba fazer esse embate político-jurídico com o Supremo ou com a Câmara, quando for o caso, que ele é incapaz de fazer, e quando ele fala um monte de besteira, e falta alguém para fazer, mas assim, eu tô falando assim, confronto na bola, regra do jogo é na bola, embate na bola, não é ficar com medo de falar, olha, essa decisão do Supremo aí parece um AI-5, esse inquérito aí, alguém tem que falar isso para os ministros do Supremo, olha, vocês estão reclamando dos alguns apoiadores meus aqui que são minoritários, que pedem AI-5, AI-5 é esse inquérito de vocês aí, se ele não é capaz de falar isso, se ele não tem o conhecimento jurídico para ir um pouco mais a fundo na questão, que ele tem que ter alguém que faça isso por ele, porque isso faz parte também, porque senão ele só apanha, né? E quando ele tenta se defender, ele fala mais alguma coisa pela qual ele vai ser apanhado. E não estou defendendo aqui a porcaria enfim, dos meios de comunicação principais, do inquérito muito menos, e os meios de comunicação principais que realmente deturpam uma série de coisas, estão praticamente, aí você vê, a Globo está pintada para a guerra, chega a ser até ridículo, eu odeio ficar falando mal de meio de comunicação, mas você vê ali que tem um claro viés, acho que a Globo acertou muito agora nessa questão, quando eles foram a fundo na questão do Moro, da saída do Moro, e dos caras lá do Gabinete de Segurança Institucional que o Bolsonaro já tinha trocado, eles fizeram uma boa reportagem ali, mas essa questão de colocar, por exemplo, ontem teve essa manifestação dos tais dos antifascistas, né, gente de torcida organizada, que sempre esses caras, todo mundo odeia eles, acha eles violentos e tal. Ontem eles viraram grandes democratas, né? Então isso realmente é uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. A maioria da imprensa, né? A gente quer que tenha liberdade de expressão, a gente quer, imagina, a imprensa é um pilar da democracia, a gente sabe disso. Agora, o jogo às vezes é tão sujo que eles não conseguem nem atingir o objetivo que eles pretendem atingir, né, que é derrotar o Bolsonaro, porque a coisa fica tão feia que quem não está nem com vontade de defender o presidente, às vezes defende, tamanha a tendência, né, os atos escancarados que a imprensa faz. Ontem, com relação às manifestações, realmente foi vergonhoso que eles estavam chamando o ato, vergonhoso. O ato do pessoal pró-democracia, de democrático, e toda vez que eles se referiam aos apoiadores do presidente, que tem muitos radicais, sim, mas o ato apoiando AI-5, o ato apoiando antidemocrático, não, os dois estavam ali no espírito democrático, e os dois saíram, né, ultrapassaram o limite ali, e acho, inclusive, Léo,
que a própria polícia foi falha ali naquele momento, porque a gente eu que organizo manifestação, você tem que tirar um ofício e a única coisa que a lei é obrigada a deixar sempre você se manifestar pacificamente, né? É um pilar, tá ali, é uma cláusula pétrea da Constituição. Os únicos casos que alguém pode impedir uma manifestação se já houver um evento no lugar marcado ou se tiver um grupo contrário fazendo um outro protesto, um protesto no mesmo local. Uma vez a gente foi fazer uma manifestação de 13 de julho, que foi uma das maiores que a gente teve, pelo impeachment, e a gente teve que entrar com mandado de segurança, porque a esquerda marcou na praia de Copacabana no mesmo horário, e a gente, que era organizador, tinha a obrigação de proteger os cidadãos que estavam ali na rua. Então, assim, eu acho que já houve uma falha ali. Agora, a imprensa realmente está fazendo esse papel, na maioria das vezes, sujo, né? E que faz com que muitas pessoas achem que o presidente é até vítima. Eu acho que não tanto, porque ele pede também, né? Ele está nesse embate desde da campanha, ele força esse embate, eu acho que é uma tática dele, é um jogo que ele gosta de explorar, mas, enfim, eu acho que não está... Assim... Agora, Léo, voltando aqui à questão dos atos de ontem, eu quero que você veja se eu estou errada aqui no meu raciocínio. Quando a gente organizava, né, você foi muito no Vem Pra Rua, mas também estava muito sempre junto do pessoal do MBL e tal. Quando nós éramos os organizadores ali, os movimentos, eles tinham porta-voz, né? Eles tinham um mote claro, uma convocação clara, e tinha os líderes, quantas entrevistas eu dei, né? Para explicar, a gente está aqui por isso, se tem um ou outro aqui com cartaz, eles não vieram convocados pelo mote, o mote era esse, não é isso? E hoje, o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, é que as coisas estão muito dispersas, está aparecendo as notícias de internet, as fake news e tal, que a gente não quer censura, mas a gente quer que as pessoas tenham cara, né? Cara, sim, nome, sobrenome e CPF. Então, eu acho que os atos, eles estão perdendo essas características, porque sabe-se lá quem está organizando. E qual é o mote verdadeiro dessas manifestações, né? O que está reunindo as pessoas? Quem é o movimento? Então, eu acho que eles estão se perdendo e estão realmente levando essa característica mais radical. Muitas pessoas falam assim, mas sempre houve gente pedindo intervenção, sempre houve gente, mas era muito minoria demais. Até a imprensa, no começo, que começou querendo fazer essa narrativa, desistiu porque eles me entrevistavam, ia lá, entrevistava os meninos do MBL, e a gente era categórico em tirar qualquer sombra de radicalismo, de intervenção, de AI-5. Você não acha isso, Léo? Que hoje está tudo... Não sabe quem não sabe quem está organizando, está perdido? Eu acho assim, você está falando mais das manifestações para Bolsonaro, né? A outra nem se fala. Eu agora estou me referindo. Não, eu estou me referindo. Porque essa de ontem nem se fala. Esse negócio eu me lembro em 2013, quando todo isso. Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, porque assim, negócio de Antifa que vai lá. Começaram as manifestações. Antifa. Não, fala você, Léo. Não, eu falo assim, os antifas, esse lado de antifa, de torcida organizada, isso aí é para tumultuar, a gente conhece esses caras aí de longos carnavais, assim, não é? Então isso aí não considero isso nenhuma manifestação. Você está falando da turma do Bolsonaro. Eu acho que realmente dispersou um pouco. Principalmente. Então, eu acho que dispersou. E eu juro por Deus, Adriana, que eu não consigo entender o mote. Qual é o mote da manifestação? Eu não sei. No meio de uma pandemia, né? Acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, blá blá blá, mas o que estão pedindo exatamente? O Bolsonaro é o presidente do país, né?
deixa o homem governar, mas quem vai governar? A manifestação de ontem nem foi uma manifestação tão clara, assim, pelo menos eu não vi contra o STF. Poderia até ter sido. O STF está dando razão para uma manifestação violenta aí violenta no sentido de grande, tá, gente? Não é violenta senão eu pego, recorto a minha fala aí, né? Mas manifestação grande, enfática. Expressiva contra esses desmandos do STF. Eu acho que até está pedindo, mas eu não vi isso em grande proporção ontem. Então eu fico um pouco sem entender o que o bolsonarismo hoje quer assim, eu sei o que eu quero que o governo baixe a bola, bota a bola no chão, troque uns 2 ou 3 ministros, toque a agenda econômica, fique em paz com os governadores aí, que agora a gente vai acabar saindo dessa daqui a pouquinho, abra o negócio e, pauta econômica para frente, vamos tocar, vamos entregar vamos tentar recuperar a economia. É isso, eu quero paz, eu não quero complicação. Mas eu não vejo nenhuma, enfim, não vejo movimento isso. Nesse sentido, né? Não vejo. Eu vejo o contrário, eu vejo o negócio ficar mais. E por quê, no final das contas? O que eles querem? O que o governo... Eu não consigo entender muito bem, né? Eu andei pensando nesses acontecimentos aí do livro Como Morrem as Democracias, né, Léo? Não sei se você leu e tudo, ainda. Mas tem vários quesitos ali. Que é esse confronto, né? Você vai destruindo a imprensa, depois você vai propondo coisas contra artigos constitucionais, e devagar, e vai indo, e aí, às vezes uma pessoa que nem era para ser assim o ditador, né? Como eu vou dizer? O ditador, né? A pessoa nem queria implantar uma ditadura, mas a situação se estabelece ali. Eu tenho um pouco de medo desse discurso, sabe? Não estou conseguindo governar, isso está crescendo. O que você está achando disso, Léo? É mais ou menos o que você estava falando. Isso. Mas isso não está crescendo? O tecido social não está meio esgarçado demais? Eu acho que está. Eu acho que a reação do Supremo é uma reação totalmente desproporcional e que ela não resolve as coisas, pelo contrário, ela bota mais fogo no assunto. E eu acho que não tem... Quais são os projetos? A gente está numa pandemia, tudo bem. Mas quais são as pautas do Bolsonaro para os próximos 6 meses? Ninguém sabe. Nem as econômicas. E a reforma administrativa, que ele mandou o Paulo Guedes segurar, e não veio até agora, que era até uma reforma boa, que acho que assim, não seria tão difícil de passar, porque a questão dos servidores pegaria só os novos servidores, então é uma coisa... claro que vai ter alguém reclamando, sempre vai, mas eu acho que é uma coisa mais passável, né, assim, do que você mexer com os servidores atuais. Cadê a reforma tributária, que era uma reforma que até no começo a Câmara e o Senado estavam discutindo, acho que já estavam lá, né, nem é que o Bolsonaro iria mandar. Então o problema disso é a falta de perspectiva. O que vai, assim, a gente não sabe o que vai ser. Tudo bem, cadê onde é que estão as privatizações, né? O que caminhou nesse sentido? Então, eu acho que está faltando botar essa bola no chão e, onde é que a gente quer, onde é que a gente vai, onde é que a gente quer chegar. E até voltando a falar da imprensa, a gente comentou isso lá no Gonleves, Adriano, não sei se você lembra, até o negócio da imprensa, eu acho que ela realmente tem muito viés e muita coisa. A cobertura de ontem desse negócio foi vergonhoso, acho que não salvou ninguém, né? Eu não vi a CNN ontem, não, mas dizem que nem a CNN se salvou desse negócio da manifestação de ontem. Mas a imprensa, em geral, ela não é... Se você tiver uma pauta, você é o presidente da República, você tem os ministros, você que dá a pauta. Então eu lembro muito bem que no começo do governo, e várias outras vezes, ministros excelentes, né, que eu considero bons ministros, pelo menos, o Paulo Guedes, o Tarcísio, foram lá e tiveram muito espaço para defenderem reforma da Previdência, defender privatização, e saíram de lá bem, responderam as perguntas todas e usaram a imprensa... Até no Bial, o Tarcísio saiu muito bem, foi aplaudidíssimo pelo próprio Bial.
inúmeras vezes na Globo News ali, ele teve muito espaço, o Guedes também. Então, se você consegue usar, você tendo um projeto, você tendo uma coisa que é palatável, que as pessoas enxerguem como uma coisa legal, agora, depois da Covid, quer dizer, é uma vergonha que a gente só preste atenção nisso depois da Covid, né? Mas o negócio do marco regulatório do saneamento, que está para sair, eu acho que isso é um assunto, quem é que vai se negar, qual o meio de comunicação vai se negar a dar espaço a gente do governo querendo falar sobre saneamento, querendo falar sobre privatização, querendo falar sobre uma agenda positiva do país, querendo falar sobre reforma administrativa. Então, eu realmente sei que tem esse viés da imprensa, mas que, por outro lado, eu acho que o governo aproveita mal o fato de ser governo e ter ali as pautas, né, na mão. Então, essa é a minha preocupação. Eu não estou lendo os comentários, não, mas eu imagino que deve ter muita gente que gosta muito do Bolsonaro e que acha que ele é injustiçado. Não, agora Ana Lúcia, não, agora deu uma equilibrada. Ana Lúcia está falando, ele não tem projeto, a impressão que dá é que ele cria crises, a Norma está falando, enfim, depois recua. Então é isso. Não está conseguindo. A outra está dizendo reforma tributária indispensável. Então, enfim. Então é isso que eu queria. Eu tô querendo fazer eu estou querendo fazer uma análise que é fria, mas que eu não posso deixar de apontar os erros do presidente, que no final das contas é quem tem, né, a máquina para tentar empurrar o negócio para frente. Então é isso. Eu como cidadão aqui, e eu não sou cidadão de esquerda, como vocês já devem ter percebido, né? Tô longe do viés da esquerda, embora eu reconheça que uma esquerda democrática faça parte do debate político. Eu não posso dizer que agora a esquerda não pode fazer mais, faz parte do debate político, sim, né? O que vai fazer? É assim, que as democracias funcionam assim. Mas vocês perceberam que eu tô longe aí do viés da esquerda. Agora, eu como cidadão, esse que é a questão, Adriana, a gente foi para a rua, não foi só para derrubar a Dilma, né? Assim, era um momento ali que o primeiro ato era aquele, mas a gente foi à rua basicamente porque a gente queria um país melhor, um país sem corrupção, um país com menos criminalidade, que a gente pudesse levar... Melhores práticas na política, né, Melhores Léo? Várias vezes a nossa palavra era limpeza, apoio ao combate à corrupção, à impunidade. Era muito maior. Por isso que quando algumas pessoas ficam chateadas comigo, você está falando isso, você quer que a esquerda volte? Eu falei, gente, esse não pode ser sempre o nosso argumento. Quer dizer, fica tudo ruim, fica tudo aos trancos e barrancos, porque a esquerda não pode voltar. O que vai trazer a esquerda voltar é a gente não conseguir avançar o país. Aí sim vai fazer a esquerda voltar. É o radicalismo, é o discurso extremo. Quer dizer, eu acho que tem um post seu que você até fala isso. Quer dizer, o radicalismo trouxe a gente a mais radicalismo. Eu até vou pegar uns aqui que eu gosto muito. Mas vai falando enquanto eu acho aqui. Não, e uma outra coisa também, e aí que o pessoal... você botou um aqui muito... Peraí, vou ler um post seu aqui. Existe uma coisa pior do que abrir as pernas para o Centrão? É abrir as pernas para o Centrão sem agenda, sem planejamento, sem estratégia. É isso. Por exemplo, olha só que coisa. Eu não estou dizendo que tem que abrir as pernas para o Centrão, não. Acho que o governo fez bem no começo em montar ministérios técnicos, etc. Mas se fosse para abrir as pernas para o Centrão, pelo menos chega para os caras com o teu projeto de país e passa as coisas importantes. Porque o pior é você dar para eles o que eles querem e eles não vão te dar nada em troca, vão te dar muito pouco em troca, vão te blindar do impeachment. E nem isso, porque se a situação, a opinião pública virar, você acha que eles vão te blindar do impeachment? Pode te blindar hoje. Eles nunca jogam para perder. Jogam para perder. Se é para fazer esse jogo do presidencialismo de coalizão, de cooperação, de cooptação, seja lá que nome você queira dar, porque no mínimo, você passa a boiada, mas estou falando da boiada boa, passa a boiada dessas coisas que tem que passar.
Então, isso, o que para mim, como cidadão, é ruim, é não ver essa perspectiva no médio e longo prazo. E vou te falar uma outra coisa que eu queria falar, Adriana, que eu acho importante, é que muito pessoal do bolsonarista fica nesse negócio da guerra cultural, né? Que a esquerda é hegemônica na cultura, é hegemônica no jornalismo, não sei o quê. Ela conseguiu realmente estender as suas raízes por todos os campos, e eu acho que ninguém tem muita dúvida disso, que um dos papéis aí de um governo de direita é um pouco equilibrar essa força e tudo mais. Eu entendo isso aí, eu entendo. A questão toda é o seguinte, como é que você vai fazer isso? Eu prefiro fazer isso através de uma gestão perfeita, eficiente, que responda e que nas entrelinhas o Paulo Guedes faz isso muito bem. Ele fala, olha, o meu plano é esse, e o da esquerda não funciona por causa disso, mas dentro de uma situação concreta. Não adianta você fazer isso só gritando, sem ter uma coisa concreta para demonstrar, porque isso não leva a nada. E eu vou te dar exemplos. Vamos lá. Todo mundo fala, o ministro Weintraub faz a guerra cultural no Twitter, um monte de coisa, xinga quem xinga ele e quem não xinga também. Eu não sei, não conheço nem o trabalho do ministro Weintraub lá no Ministério da Educação. Mas, por exemplo, qual foi a grande coisa que o ministro Weintraub, em termos de guerra cultural, conseguiu até hoje? Sinceramente, sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu que a esquerda fizesse a maior manifestação em muito tempo. Exato, isso que eu ia falar. Que foi aquela manifestação... Eles estavam adormecidos. Então, a incompetência, é isso que eu falo, a incompetência com o radicalismo é que traz a esquerda de volta. A melhor manifestação deles foi com relação à educação. Foi aquela da educação, e ele mentiu. Ele falou que estava cortando verba por causa de balbúrdia e que não era nem verdade, era um contingenciamento regular, mas ele fez isso para lacrar e conseguiu colocar na rua uma esquerda que estava morta, um monte de gente que não era nem de esquerda, às vezes, se juntou a essa manifestação porque ficou indignada. Então, essa aqui é a guerra cultural. Vou te dar outro exemplo. O outro secretário lá de cultura anterior à Regina Duarte, que é anterior... O cara se veste, faz cosplay de nazista, assim, é inacreditável. Quer dizer, é essa guerra cultural que você está ganhando. Exatamente. Quer dizer, você está perdendo. Como é que o cara faz ali uma coisa? Então eu acho que eu acho que guerra cultural é o Tarcísio asfaltar pra caceta. E chegar aqui, ó, eu fiz isso porque não teve roubo, eu botei aqui, olha aqui a estrada como é que tá. Entendeu? Isso é um pedaço. E o outro da economia fazia a mesma coisa, e outro na educação fazia a mesma coisa. Melhorou a educação. Por que melhorou? Melhorou porque eu fiz isso, e aqui não é mais ideológico por causa disso. Acho que isso isso aí que você mostra para as pessoas a diferença de uma maneira para outra. Entrega, né, Léo? Entrega. Resultado é que você depois vai rebater qualquer argumento, qualquer guerra cultural, que você vai dizer, olha, mas a educação está aqui. As pessoas estão saindo da idade certa da alfabetização, estão saindo do ensino médio com as competências lá que são da avaliação muito melhor, estão entrando na faculdade, estão tendo uma educação de base mais igual para a partida, de qualidade para a partida ser igual e todas lutarem pelo seu sucesso, pelo seu lugar na faculdade. Então, isso, para mim, é que é a resposta, não é... Por isso que me dá a sensação de que eles só sabem fazer isso. Porque se eu soubesse fazer outra coisa, eu estaria trabalhando. Eu não queria saber de responder nada, de entrar em fofoca de ninguém. Eu vi agora a atuação do Zema nessa pandemia. Ele se esquivou de todas as fofocas. Não assinou carta junto com outros governadores. Ficou lá trabalhando, quando era chamado para dizer o que estava acontecendo, respondia a imprensa, frio, quietinho, e está lá o Estado deu uma resposta bem razoável à pandemia, em todos os sentidos, né? Não só de não ter infectado muitas pessoas, como de ter os leitos, de como ter os respiradores com valores plausíveis. Então, assim... É isso que eu acho que é guerra, porque contra isso não tem muita... Você pode inventar uma narrativa, mas aí
Tem muito o que fazer, né? E antes que me acusem, não, de uma coisa tecnocrática, de um eficientismo, não é nada disso, é você entregar, e você faz também, você fala por que você está entregando, você fala por que você entrega e por que o outro não entrega, o que é diferente até ideologicamente, mas isso sempre atrelado à entrega. Essa guerra cultural de falar, de xingar os outros, de não sei o que, no fundo, você só cria contra si enfim, uma coisa ruim, porque você não tem nada para mostrar. E aí? Como é que funciona? Bom, é isso, Adriana. Acho que falamos muito, né? Falamos muito, mas assim, eu queria fala. Não. Pode me atropelar, Léo. A gente tem intimidade para isso. Não, já falei. Não, eu queria marcar aqui, achei que você fosse falar alguma coisa aqui, mas para a gente encerrar. Congelou aqui para mim. Congelou, não, agora voltou. Eu acho que é preciso, gente, tem umas pessoas aqui ainda muito nesse discurso. Ai, Adriana, você está contra o Bolsonaro agora? A Dizzy está me perguntando, gente, vamos sair desse discurso. Eu não estou contra o Bolsonaro, eu quero entrega, eu quero comprometimento com as coisas que foram prometidas, eu quero que pare a picuinha, que a gente tenha paz, que a gente dê a volta por cima nessa pandemia e retome minimamente o que se tinha começado, sabe? E é o que o Léo falou, a gente tem aqui inúmeras entregas aí para o Centrão, mas eu não vi nem eles pautarem uma reforma. Olha, vamos avançar aqui na reforma administrativa, na reforma tributária, vocês vão votar com a gente? Olha aí, a gente só viu a entrega dos cargos, a entrega do que foi pedido. A gente não está vendo nem a negociação. Para que é a negociação? Aí fica parecendo, para quem observa, que a negociação ali é só para segurar um pedido de impeachment, talvez. Mas por que não, então, para votar a reforma tributária urgentíssima, administrativa e tal? Então, assim, eu queria passar uma mensagem para todo mundo que está aí ainda nesse raciocínio muito binário, de que lado você está, e aí, se a gente critica o presidente, é porque está do lado do Maia, é porque está do lado do Dória, é porque está do lado do Witzel. A gente não tem esse papel aqui de estar do lado, gente, de estar fechado com ninguém. A gente tem que estar fechado com a gente, como povo, com o nosso progresso, com as coisas que tem que mudar no nosso país. Então, assim, eu acho que precisa muita coragem, e a gente está tendo essa coragem, né, Léo? Eu acho pouquíssimos estão tendo essa coragem de se isolar dos extremos, sabe? Se parar com esse discurso binário, é isso ou aquilo, e a gente ajudar até o presidente, até o governo a construir o que ele se propôs a construir. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que eu queria dar aqui hoje com o Léo, que eu acho que o Léo tem essa visão que ele tentou colocar aqui ampla, né, das coisas, e vamos lutar, vamos se unir para cobrar de quem quer que seja, né? Quando for a vez do Congresso, a gente cobra do Congresso. Agora nós estamos, sim, eu e o Léo aqui, falamos milhares de vezes dos abusos do STF, né, em relação a esse inquérito, e a tantos outros assuntos que nós já estivemos lá em Copacabana para comentar. A gente até colocava os diálogos deles ali no som, né? Quanto a gente já cobrou o Gilmar Mendes, né? Com as solturas todas, com os absurdos, também com o discurso pesado, o discurso de raiva. Enfim, então, gente, assim, a mensagem que eu mais queria passar aqui hoje é essa mensagem da gente fugir dos extremos, vamos ter essa coragem, vamos assumir nosso papel de cidadão, que é de ser crítico. Só isso vai colaborar com o avanço da nossa democracia. A gente precisa retomar o debate contundente nas ruas, nas redes, mas sem radicalismo. E aí eu queria deixar também, Léo, depois eu vou tentar responder aqui a todo mundo que deixou mensagem, que fez comentário. E queria que você se despedisse aí, que a gente tenha depois uma live segunda parte.
Obrigado, Adriano. É um prazer mais uma vez estar com você. Aqui tudo que a gente fala, tudo assim, realmente é de coração aberto. É porque eu realmente acho, então não tem essa coisa do isentão, né? Me virou essa coisa, né? O isentão é aquele cara que não tem opinião. Se você tem opinião, você, por natureza, você não é isentão. Eu tenho opinião sobre as coisas. Ela pode estar certa ou pode estar errada. Mas eu me posiciono sobre qualquer assunto que você me perguntar. Então é isso, espero que a gente faça outras. A gente até acho que foi a ideia original, mas acabou que não rolou hoje. A gente podia falar um pouco depois da situação até do Rio, né? Hoje, não sei se você viu, mas o Tribunal de Contas reprovou as contas do ITS. Na do ano passado. verdade. Tem todo o movimento na Alerj. Na verdade, eu antes, quando a gente tinha começado a comentar sobre live, sobre fazer uma live junto, o meu foco ia ser esse, até de você falar do seu contato, das coisas que você sabe do TCE, do TCM, enfim. Mas amanhã eu vou conversar com o nosso deputado estadual aqui, o Alexandre Freitas, sobre o pedido de impeachment. Então, aí eu quis falar com você dessa história mais da democracia, já que também a gente participou junto de tantas manifestações e que eu estou vendo você nas redes também ser bem contundente com relação a isso. E a gente viu até agora mesmo, né? Só para terminar, que eu queria falar desse assunto e esqueci, a gente viu o Partido Novo se unir à rede, né, para pedir a anulação, o não prosseguimento desse inquérito, que foi uma atitude extremamente, que eu acho que é para todo mundo pensar, porque Novo e Rede não são partidos que pensam muito parecido, muito pelo contrário, né? Um partido liberal, o outro bem à esquerda. Se uniram ali num ato extremamente democrático, pensando no atentado que eles estavam considerando que esse inquérito é à democracia, e a democracia ela fere a todos. Uma hora você está se sentindo mais ferido, outra hora estou eu, mas ela fere a sociedade, né? Então entraram ali num inquérito que se, né, for acatado esse pedido, ele vai parar, teoricamente, até que hoje em dia ele está focando mais nos deputados, no próprio presidente. E você mesmo colocou isso, assim, mesmo com eu não sei se foi você, mas assim, mesmo com os ataques que os próprios filhos, que os próprios bolsonaristas fazem a ambos, né? Ao Novo e à Rede. Então, olha que interessante essa coisa que se armou. Dois partidos distintos na sua forma de ver a política, de resolver, se unem contra uma coisa que é outro partido que está sendo injustiçado ali, entre aspas. Então, eu achei assim, muito interessante isso. Eu acho que é para a gente enaltecer essa atitude. Eu acho que é para esse caminho que a gente vai caminhar. Esse caminho que a gente vai caminhar é meio redundante, mas eu acho que é nesse sentido aí que a gente tem que caminhar, de uma coisa coletiva, não personalista, né? Não com salvadores da pátria, com messias e com endeusamento de ninguém. Acho que é isso aí, Léo. Beleza. Não, só uma correção rápida, quer dizer, a rede foi bacana quando ela entrou com essa ação, uma DPF no começo do ano passado, quando começou o inquérito e tudo mais, então foi uma ação que eu achei louvável por parte da Rede de Sustentabilidade. O Novo entrou agora com o Amicus Curiae, né, entrou depois para endossar a ação e se manifestar também, o que eu achei também super louvável. O chato só que foi a Rede agora quis desistir da ação, né? Porque agora estão investigando os bolsonaristas. Ela quis desistir, mas essa ação não é desistível, digamos assim, não dá para desistir porque é uma ação abstrata. Mas a Rede não se mostrou tão, digamos assim, afeita. Eu não sabia disso. Ela quis, ela não vai conseguir desistir. A sexta-feira terminou com isso. Então... Não, eles quiseram desistir da ação porque agora a ação está pegando as pessoas que eles não gostam, o que eu acho lamentável. Mas, enfim, vida que segue, a gente conversa aí depois mais sobre essas coisas. Um grande beijo, Adriana, muito obrigado aí pela oportunidade. Tá bom, querido. Você está cansado, já está quase me dando... Beijo, Léo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Vou responder todo mundo que deixou um comentário aqui.
Agradeço muito a participação de todo mundo. Amanhã tem uma conversa muito bacana com o Alexandre Freitas, o deputado estadual do Partido Novo, da qual eu sou suplente, primeira suplente. A gente vai falar sobre impeachment, sobre esses escândalos de corrupção aí no meio da pandemia. Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui com a gente.